Muito bem, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Vamos falar hoje, em primeiro lugar, de rações e taxas, tá? Muito bem. Vamos com um exemplo, primeiramente, né? Então, vamos imaginar que você, né? Você tem R$ 100, né? R$ 100. E sua amiga, melhor, vamos colocar, você tem 50, pequeno, né? E sua amiga tem 25, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, tem essas duas quantidades, né? Aqui seria a quantidade de dinheiro que cada um tem, né? Nós podemos comparar de duas formas. Existem duas formas de comparar quantidades ou números, tá? Por exemplo, a primeira forma, tá certo? Primeira forma, a forma 1, é usando uma resta. Então, né? E para poder comparar, né? Dizer quem é maior, quem é menor, né? E por quanto é maior, usamos essa forma 1, né? Que forma 1. Então, aqui, o que nós fazemos, né? Para poder comparar, é restar o maior menos o menor, que é 25, né? Essa é uma forma de comparar. E que resultado nós encontramos? Nós encontramos que dá 25, né? 50 menos 25, né? Dá 25 como resultado também, né? O que significa isto? Que significa que você tem mais, né? R$ 25 a mais que sua amiga. Tá certo? Então, essa é uma forma, a primeira forma de comparar a quantidade. Estamos comparando, né? Dizendo quem que tem mais, né? A gente sabe quem tem mais é você, mas quanto a mais? R$ 25 a mais. Tá certo? Então, essa é a primeira forma de comparar quantidades ou números. Ok? Muito bem. Agora, existe outra forma de comparar, a forma 2. E, nesse caso, vamos aplicar a operação de divisão para comparar. Tá? Então, para isso, vamos dividir o número maior, nesse caso, tá? Número maior dividido pelo número menor, ou a quantidade maior dividido pela quantidade menor. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ao dividir, que resultado nós encontramos? Vamos dividir primeiramente a parte numeral. 50 dividido por 25 dá 2, né? E a unidade, vai ficar alguma unidade? Eu disse que vai ser também R$ 2 ou não? Não, não vai ficar nada, né? Por quê? Porque estamos dividindo duas quantidades que têm as mesmas unidades. Então, quando nós temos, né, numerador e denominador né, o mesmo valor, né, ou a mesma unidade, se simplifica da mesma forma como a gente fazia com número, né? Então, por exemplo, com número a gente fazia o seguinte, né? Imagina que nós temos
assim, 2, por exemplo, aqui, né? 8 entre 6, por exemplo, dividido por 6. Nós sabemos que 8 é 4 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 4. E 6 é 2 vezes 3. E nós sabemos que uma fração equivalente a essa seria 4 terços, né? Seria uma fração equivalente. Porque multiplicando por 2 aqui, 2 por numerador e 2 no denominador, eu vou obter isso. Tá certo, né? É isso que vai acontecer. Muito bem, tá? E você diz, mas nesse sentido, o que você fez, né? Simplifiquei. Para chegar dessa expressão para essa expressão, o que eu fiz? Simplifiquei, tá? Simplifiquei. Tirei 2 e tirei 2 daqui. Cortei, né? Então, existe essa regra prática, né, na matemática. Então, mesma coisa aqui, esse real, esse símbolo de real, né? E esse R, esse from, né? Então, esses dois estariam como multiplicando a 50. Nesse caso, numerador e multiplicando o 25 no denominador. Então, esse daí se simplificaria e ficaria simplesmente 50 sobre 25, que fica 2. Então, fica um número sem unidades. E nesse caso, a gente diz adimensional, não tem unidades. Não está em real, não está em centímetro, não está em quilograma, nada. Adimensional. Tá certo? Isso que estou fazendo. Então, lembrem-se. Então, existe a possibilidade de simplificar números do numerador e denominador, se é que esses números são idênticos, claro, e esses números estão multiplicando, tá? Estão multiplicando. Olha, está multiplicando, né? Aqui está multiplicando, aqui numerador está multiplicando a 4 e aqui denominador está multiplicando a 3. O que não é possível é fazer quando é soma, né? Imagina que eu tenho uma fração aqui e aqui está somando. Então, professor, eu vou simplificar esse 2 com esse 2. Não pode fazer isso, porque esse aqui é soma. Soma. Você pode fazer somente quando é multiplicação. Ok? Então, muito importante isso, tá? É dizer que simplificando dessa forma, a gente encontra frações equivalentes, né? Muito bem, agora nós encontramos então esse resultado que diz que vale 2. E a gente diz, né? O que significa esse 2? O que indica esse 2? Esse 2 o que está indicando é que você que tem 50 reais, né? Tem 2 vezes maior que sua amiga. O que você tem é o dobro, ou 2 vezes o que sua amiga tem. Tá certo? Então, essa divisão então me diz quantas vezes, né, é o maior em relação ao pequeno. Tá certo? Quantas vezes é? Muito bem. Mas poderia também aqui aparecer um valor menor e aqui um valor maior. Também pode acontecer, mas geralmente aparece o maior aqui no numerador, né? Tá certo? Mas não é uma regra geral, tá? Muito bem, então nós temos essas duas formas de comparar valores, tá? Primeiro restando para saber quanto a mais eu tenho e segundo, né, dividindo para saber quantas vezes mais que eu tenho, né, que o número, ou sua amiga nesse caso, né? Quantas vezes você tem, né, que o valor da sua amiga. Muito bem. Então, a essa divisão, né, é que a gente chama de razão. Razão. Tá certo? E geralmente razão é a divisão de quantidade que tem as mesmas unidades.
tá certo? Então, o resultado sempre será adimensional, tá? Então, essa é a razão, esse aqui, esse resultado, né? Razão. Tá? Então, quando diz, né? Qual a razão do valor que você tem e o valor que sua amiga tem? Então, o que você vai fazer? Dividir o valor que você tem pelo valor que tem sua amiga. Então, qual a razão? 2, tá? 2. Isso se denomina razão. E é muito importante, tá? Na física, na matemática também em algum momento a gente vai usar, né? Mais na frente, nessa disciplina ainda. Muito bem. Então, essa é a razão. E taxa? O que seria a taxa? Muito bem. Então, vamos com um exemplo também. Imagina que você está viajando, né? Está viajando mais ou menos de Tucuruí, vamos dizer que está indo de Tucuruí, e vai até a Belém, vamos dizer. Belém. Mas Belém está longe, vai ser Breu Branco mesmo, né? Breu Branco. Muito bem. Então, vamos calcular a distância, né? A gente pode medir a distância que percorre, né? Esse carro, que você vai de carro, vamos dizer. E então, você calcula essa distância, o carro próprio faz a medida da distância, né? Tá certo? Entre Tucuruí e Breu Branco, né? Entre um ponto em particular, poderia ser, né, a praça principal da vila, né? Que começa aqui, da vila, e lá poderia ser a rodoviária do Breu, né? Um ponto em particular, né? Rodoviária, né? Tá certo? Então, vamos imaginar que a distância medida seria, não sei exatamente, poderia ser uns 30 quilômetros, poderia ser, tá? Eu estou chutando, eu não tenho certeza, vamos dizer, 30 quilômetros, tá? E você também calcula o tempo que gasta para fazer essa viagem, o tempo, né? Vamos dizer que você gastou 20 minutos, 20 minutos, tá? A pessoa, o motorista, né, gastou 20 minutos para chegar até lá, para percorrer essa distância de 30 quilômetros. Muito bem. E a gente quer saber o seguinte, a gente quer saber e cada minuto quanto andei? Quantos quilômetros terei andado cada minuto, né? Em média, né? Nessa viagem. Então, como você poderia responder essa pergunta? E para isso vem justamente o uso de taxa. Então, eu vou dividir também agora. Eu vou dividir mais quantidade que tem diferentes unidades. Então, aqui, por exemplo, a taxa, que nesse caso vai receber o nome de velocidade, vai ser igual a distância percorrida dividida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Tempo gasto para percorrer essa distância. Tá certo? Esse tempo que vai no denominador, não é qualquer tempo, não é um tempo que venha na minha cabeça, que vou colocar lá, não. É o tempo que vou medir, né? É o tempo que vai gastar para percorrer essa distância que vai no numerador. Que é justamente, olha, que distância eu vou percorrer entre Tucuruí e Breu Branco? Eu estou supondo 30 quilômetros. Tá certo? E esses 30 quilômetros que separa, né, a Tucuruí e Breu Branco, em quanto tempo eu vou percorrer? Em 20 minutos. Então, coloco 20 minutos. Muito bem. Então, eu tenho uma divisão também nesse caso.
Mas agora eu estou observando que nessa divisão as quantidades têm diferentes unidades. Então, não, por esse motivo não se denomina razão, porque geralmente razão se usa quando se quer comparar, tá? Quantidade que tem as mesmas unidades, tá certo? Mas aqui não tem as mesmas unidades. Quilômetro, né? É uma unidade de distância e minutos é unidade de tempo. Então, são grandezas diferentes. Tá? Então, aqui eu divido, eu tenho minha velocidade. Então, aqui, né, simplifico a parte numeral, tá? Né, podemos calcular a parte numeral por separado, né? Simplificamos também o zero, né? Também acontece isso, vocês podem simplificar os zeros, sim, por quê? Porque 30 é 3 vezes 10 e 20 é 2 vezes 10. E vocês sabem que a gente, se tem dois, né, números, se eu tenho um número numerador, ou melhor assim, né? Se tenho no numerador e no denominador o mesmo número e multiplicando, então eu posso simplificar e encontro uma fração equivalente. Então, 3 meios. E 3 meios é 1,5. Então, eu vou ter 1,5 quilômetros, tá certo? Essa seria a parte numeral. E a unidade, como vai ficar? A unidade ainda vai permanecer. Isso seria como uma variável, né? Como se fosse um A, um número real A. Poderia ser, então mantenho, seria quilômetros, eu vou colocar de outra cor, quilômetro, e dividido por quem ainda, também um minuto não some, minuto. Ficaria assim. Ou esse 1,5 pode passar multiplicando ao numerador, assim, 1,5 quilômetros dividido por minutos. Pode ser assim. O que significa, então? Esse daqui, minha velocidade, e a velocidade do carro. Uma velocidade média, tá? É uma estimativa. Não significa que o carro vai andar sempre com essa velocidade. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Porque tem momentos em que o carro tem que frear, né? Tem lombada, né? Tem cruzamentos, né? Tá? Então não é isso um caso. Aqui estamos supondo um caso ideal, né? Ou uma estimativa, em média, mais ou menos, quanto com que velocidade estaria indo, né? Não estamos sendo tão precisos. Então, qual a velocidade? Cada minuto, quanto anda esse carro? Anda, olha aqui, minuto, aqui tá. Como se lê isso? Né? A velocidade do carro é 1,5 km por minuto. E aqui está dizendo, o carro anda 1,5 km por minuto. Cada minuto que passa, o carro anda 1,5. 2 minutos, 3 km. 3 minutos, 4,5 km. Isso a rapidez média com que o carro está se movendo, tá? Então isso, aí que aparece então o uso da taxa, tá certo, tá? Então a diferença entre razão e taxa é simplesmente esse fato de que razão divide quantidade com a mesma unidade e taxa divide quantidades com diferentes unidades, tá? Por exemplo, né? Quando você tem, quando você contrata uma empresa, né, que oferece internet, né? Você sempre pergunta quantos megas, né, que oferece, né? E você faz a medida, né, da velocidade da internet, né? Você, por exemplo, para descarregar, né, o download, né? Quantos megas por segundo, né? Megas por segundo. Tá? Então, esse valor que vai aparecer, por exemplo, 100 megas por segundo, tá certo? Megabyte, né? Esse seria uma unidade, ou perdão, seria uma taxa também. Uma taxa, isso aqui também seria uma taxa. Tá? Então, a taxa aparece muito em nosso dia a dia. Então, é isso, né, pessoal, né?
entendemos razões e taxas. E lembrem-se que a gente vai ver ainda isso, taxas, principalmente taxas, lá na parte de derivadas. Vai ser como uma definição da derivada. A derivada é uma taxa, uma medida né, de comparar dois crescimentos. Mas a gente já vai ver mais na frente, tá? Então, por enquanto, vamos parar aí e continuar com outro assunto, né? Outro assunto que seria potência ou potenciação, tá? Vamos lá, então, potências. Muito bem. Vocês devem já saber o que é uma potência. Um exemplo, por exemplo, poderia ser 2 elevado a 4. Esse daqui é uma potência, né? Esse aqui é uma potência. Em que esse número que está mais abaixo, tá certo? Que geralmente se escreve também um pouco maior. Esse se denomina base da potência, né? Base. E esse, né, que geralmente se escreve um pouquinho menor e está acima, como se fosse um superíndice, né, desse 2, esse número 4, se denomina potência. Perdão, expoente. Expoente. Tá? E tudo é uma potência. A todo se denomina potência. A toda essa expressão. Mas aí você diz o que significa uma potência? Né? Quando aparecer isso, como que eu vou fazer? Não é só usar uma calculadora e calcular, né? E deixar a calculadora fazer. Não é? É bom também entender o que significa isso. Esse significa o seguinte, significa multiplicações, tá? Então, potência tem a ver com multiplicações. O expoente me diz quantas vezes preciso multiplicar a base. Esse que eu vou multiplicar várias vezes a base, tá? E quantas vezes? Aqui o expoente me diz 4 vezes. Então, eu vou escrever 2, 2, 2 e 2. 4 vezes. Então, eu vou ter... Aqui eu vou preencher com multiplicações. Tá certo? Então, 4 vezes. Tá vendo? 4 vezes. Tá? Eu multiplico 4 vezes o 2. Então, isso que significa potência. Tá? Potência. Muito bem. E, claro, né? Aí vocês, justamente uma forma de resolver uma potência sem precisar usar calculadora é fazer isso, né? Aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui, 4 vezes 4, 16, né? Tá certo? É uma forma simples também de resolver potência, né? Ok? Mas o que importa aqui é que significa potência, tá? Muito bem. Então, em geral, é isso, né? Em geral, tá certo? Então, se eu elevo, por exemplo, A elevado a N, por exemplo. O que significa? Significa, né? Agora esse aqui é o expoente, esse aqui é a base, tá certo? Então, eu vou multiplicar o A N vezes. Vamos imaginar que N pertence aos números naturais, né? Que esse é um número natural, por enquanto, né? Por enquanto. Tá certo? Por enquanto. Então, como seria isso? Seria a quantas vezes? N vezes. Tá? Então, aqui seria multiplicação, multiplicação, multiplicação e multiplicação. E quantas vezes eu preciso multiplicar a N vezes? Tá? Então, isso que indica uma potenciação. Tá? Claro, essa é uma definição bastante simples. Tá? Quando o expoente é um número inteiro, como coloquei aqui,
Mas o que acontece que se o expoente, por exemplo, em vez de ser 4, é 3 meios, um número fracionário, um número racional, e que significa isso? Ou que significa se for π, por exemplo, 2 elevado a π, também uma potência. Isso a gente vai entender mais à frente, né? Por agora vamos considerar por simplicidade que esses expoentes sejam inteiros. N pertence aos números naturais, né? Tá? Ou que seja um número natural, tá? Por simplicidade. Só que as propriedades que vamos a descobrir para esse expoente, né, natural também funciona para números reais, tá certo? Tá bom? É só para que fique mais didático que eu vou considerar o n como número natural, tá? Muito bem. É isso. Então, agora vamos falar sobre algumas propriedades que tem, né? Propriedade da potenciação, né? Acho que podemos colocar aqui desse lado, propriedades. Propriedades. E é importante olhar as propriedades, né? Que isso que nos ajuda a resolver exercícios. Muito bem. Vamos apagar isso daqui, tá? E vamos então com a primeira propriedade, que nos diz a elevado a m multiplicado, é uma potência, multiplicado por outra potência também, tá? Esse daqui é uma potência, esse daqui é outra potência, tá certo? Tá? Então, a que seria igual? Será que tem como simplificar isso? Tem. A gente poderia usar essa, né, essa definição, essa aqui é uma definição, tá? De potência, né? Definição. Isso que eu escrevi aqui é uma definição. Então, a elevado a m significa, vai ser a vezes a, tá? E quantas vezes a? E essa primeira potência seria m vezes. Aqui vem esse sinal, né? Vamos colocar de outra cor. Esse de multiplicação. É multiplicação. E depois vem o segundo, a elevado a n. A elevado a n seria isso, né? A vezes a, vezes a, pronto, vezes a. Quantas vezes? Seria n vezes, nesse caso, né? Olha, aqui você tem, olha, quantas vezes A se multiplicando. Nessa primeira parte tinha M. Nessa segunda parte tem N. No total, quantas vezes se está multiplicando? Tá? Se está se multiplicando M mais N vezes. Né? Seria esse valor mais esse valor. Está se multiplicando. Então, se a gente usar essa propriedade no sentido contrário, ou essa definição no sentido contrário, o que nós teríamos? A elevado a quanto? Quantas vezes está multiplicando? M mais N. Tá certo? Então, nós mostramos que A elevado a M multiplicado por A elevado a N é a mesma, seria equivalente a uma potência, tá certo? Em que a base é a mesma, né? Que se repete, porém o expoente do resultante seria a soma dos expoentes daqui, que estão, né, dessas potências que estão se multiplicando. Tá? Essa é a primeira potência, a primeira propriedade e muito usado, muito importante, né? Tá certo, né? Por isso que muitas vezes vocês vão ver exemplo, né? Imagina, eu tenho x ao cubo e depois multiplicado por x a 7, né? E como você faz? Olha, bases iguais, x, escrevo x, né? X. O que acontece com o expoente? Você soma 3 mais 7, 10, né? Tá certo? Você simplifica dessa forma, tá?
Mas isso funciona somente se as bases são iguais. Não vai funcionar isso quando a gente fizer isso. Por exemplo, A elevado a M vezes B elevado a N. Como que vou fazer aqui? A gente não pode fazer nada. Por quê? Porque aqui não são iguais. Não são iguais. Aqui teria que ter a mesma base, como aqui, A. Aqui não. Então aqui não podemos fazer nada, tá? Muito bem, então muito cuidado. Esse daqui não entra nessa propriedade, não se aplica, tá? Por isso que eu coloquei aqui também XX. Se aqui fosse Y, não funcionaria mais, tá? Muito bem, então é isso. Essa é a primeira propriedade que também mostramos, né? Por que fica assim, tá? Então, escrevemos já de uma forma resumida isso aí, né? Seria A elevado a M mais N. Segunda propriedade. E o que acontece se eu dividir uma potência por outra? A elevado a M dividido por A elevado a N. O que acontece? Que resultado vai me dar? Também usando a definição, né, de potência, eu posso mostrar que o resultado vai ficar o seguinte, vai ser também uma potência, como aqui as bases, né, dessas potências são iguais, aqui também se coloca essa base que se repete, e se na multiplicação você somava, na divisão você resta, então seria o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Fácil, né? Muito bem. Terceira propriedade. Vamos lá. E o que acontece? Vamos dar um espaço melhor aqui, ficar mais claro, né? O que acontece se a gente tem uma potência e a essa potência também ainda a gente eleva a outra. Quer dizer que seria potência de potência, algo por aí, né? Tá certo? É dizer que a base, né, porque isso, se a gente olhar por si, desde fora, né? Esse aqui é uma potência. Potência. N é o expoente. A base é esse aqui que está dentro do parênteses. Então a base é outra potência, né? Esse aqui também é uma potência. Cuja base é A e expoente seria M. Tá certo? Então, como que a gente simplifica isso? Tem forma de simplificar e colocar simplesmente como algo mais simples, né? Como está acostumado, com algo que tem essa estrutura, né? Sim. Como você escreve a base, que aqui é a base né? Do que está dentro do parênteses, e os expoentes, né? Do que está dentro e de fora se multiplicam. Nesse caso especial. Tá? Então seria isso. Essa propriedade também se pode demonstrar usando essa definição. Tá certo? Muito bem. 4. Propriedade 4. Muito bem. Qual seria a propriedade 4? Se nós temos um produto, né, uma multiplicação, e a esse elevamos algum expoente, a n, por exemplo. Como se resolve isso daí? Né? Esse daqui funciona, o expoente, nesse caso, se distribui. Esse que aqui, né, acontece parecido à propriedade distributiva. Esse n vai tanto a, mas isso tem que ser quando é multiplicação, tá? Multiplicação. Esse vai ficar a elevado a n multiplicado b elevado a n. Tá? Muito bem. É um exemplo, por exemplo, 2 vezes x elevado ao cubo. Então seria, né? Esse daqui é multiplicação. Então seria 2 ao cubo, né? Se distribui, né? Vezes
x ao cubo. 2 ao cubo, 8. X ao cubo, não tenho como simplificar, porque o x não sei quanto vale. Então, o resultado 8 vezes x ao cubo. Esse seria o resultado, né? Muito bem. Imagina agora que tem 2 mais x ao cubo, né? E alguns fazem isso. Também eu vou aplicar essa propriedade, né? Lembro dessa propriedade que o professor falou, então eu vou distribuir o expoente aqui e aqui. 2 ao cubo mais x ao cubo. Essa propriedade é válida? Não é válido. Por que não é válido? Porque essa operação que está aqui não é multiplicação, e aqui é multiplicação. Aqui é soma. Então não funciona. Tá certo? Se é soma, haverá outra propriedade como para desenvolver essa potência. Mas não é essa. Essa daqui se aplica somente para multiplicação. Para multiplicação somente, tá? É isso. Então você não pode estar confundindo as coisas. Tá? Muito cuidado. Mas tem muito aluno que já vi fazendo isso. Coisas bem básicas, simples. Mas o aluno erra, né? Por falta de prestar atenção. Simplesmente. Tá? E claro, isso custa pontos, né? O aluno perde pontos por isso, né? Na sua avaliação. Muito bem. Quinto. Qual a propriedade? O que acontece agora se é uma divisão? A dividido por B e elevo a um N. Muito simples também. Aqui também funciona a propriedade distributiva do expoente, né? Então, se distribui o expoente tanto no A elevado a N, e tanto no B. Fica assim. É dizer que isso de distribuir expoentes, né, que está, né, esse expoente que está fora do parênteses, se distribui dentro, somente, se for multiplicação ou divisão. Nada mais, tá? Funciona aí. Se for aqui soma e aqui resta, né, aí não funciona mais. Existe a propriedade também? A propriedade de soma é dizer isto daqui, né? A mais B elevado a N, por exemplo. Isso daí? Sim, isso. Sim, existe. Isso aqui é uma expressão bastante grande, não é tão simples, mas existe. Mas é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. Isso não é simplesmente A elevado a N mais B elevado a N. Não é somente isso, tem mais termos. Mais aqui. Ok, organizamos, né? Nossas propriedades está aqui. Muito bem. Eu vou tirar uma dúvida, né, de vocês. O seguinte, né? Imagina que nós temos essa soma A mais B elevado a 2, por exemplo, né? Essa soma. Né? Esse aqui se denomina binômio ao quadrado. Né? Esse aqui é um binômio elevado ao quadrado. Então, por que não poderia aplicar isso, essa propriedade, né? Que o 2 se distribui, né? Aqui, e vai aqui, esse a quadrado mais b quadrado. Tá certo? Muito bem. E vamos provar da seguinte forma. Vamos ver que vai dar um resultado diferente se a gente aplicar a definição da potência. Quem nos diz a definição da potência? Se nós temos, por exemplo, um quadradinho elevado ao quadrado. Esse 2 significa que eu preciso multiplicar 2 vezes esse quadrado. Esse quadrado multiplicado 2 vezes. Isso que me indica. E aqui tenho, então, essa base, que é uma soma. Então, eu preciso multiplicar ela 2 vezes. A mais B multiplicado por A mais B. Preciso fazer isso. Tá?
Muito bem. Agora, eu preciso desenvolver isso. E isso daqui seria um número, e esse daqui é outro número. E existe, você lembra, a propriedade distributiva, você lembra essa propriedade, né? Que nos dizia que esse número que está aqui pode multiplicar, né? Dessa forma, quando esse daqui é soma, pode multiplicar. Então vai ficar C vezes A mais C vezes B. Então aplico essa propriedade aqui. Então vai ser A mais B multiplicado por quem? A, é dizer que vai ficar A mais B multiplicado por quem? Por A. Porque esse A mais B seria como se fosse o C. Esse C que vocês estão vendo aqui. Então o C seria A mais B, com parênteses e tudo. Então justamente, olha, A mais B. Depois vem esse sinal mais. E vem C novamente. E quem é C? A mais B. Multiplica quem? A B. Muito bem. Né? Aqui, claro, faltou colocar dessa forma, né? A multiplicação como x. Tá certo? Apago isso, não preciso mais. Ok. Continuamos. Agora, olha, esse A que está em evidência, está sozinho afora. Pode multiplicar aqui por, né, pela esquerda, nesse caso, perdão, pela direita. A essa soma, pode. Aplicamos a mesma propriedade que ensinei anteriormente, né? Tá certo? Vou colocar de outra cor aqui. Multiplica esse com esse. Tá? E depois vai aqui desse outro lado, mesma coisa. Mesma coisa. Então vai ficar, olha. A vezes A. A vezes A. Mas A vezes A que seria? A quadrado, né? A quadrado. Já colocou A quadrado. Mais A vezes B. Então coloco A vezes B. Tá certo? Terminou. Agora vou desse lado. B vezes A. Aqui, né? Primeiro com isso, né? B com esse A. B vezes A. Mais B vezes B. Mesma história como aqui. B quadrado. Muito bem. Apareceu A quadrado, apareceu B quadrado. Mas também apareceu esses. A vezes B e B vezes A são iguais? Sim, A vezes B é igual a B vezes A. Por quê? Pela propriedade comutativa. Você lembra? São iguais. Então aqui eu poderia trocar a ordem um deles. Vou trocar a ordem esse então. Esse aqui seria A vezes B. E essas duas expressões são idênticas, né? São iguais. Se eu tenho, por exemplo, quadradinho mais outro quadradinho. Como posso escrever isso? Como 2 vezes o quadradinho, né? Você sabe, né? Essa é a definição de multiplicação. Tá certo? Então, mesma coisa. Ó, imagina que esse aqui é quadradinho e esse quadradinho. Então, vai ficar como? 2 vezes o quadradinho. Esse aqui vai ficar... Se a gente somar esses dois números que são iguais, vai ficar 2 vezes o quadradinho. E esse quadradinho, nesse caso, seria isso. Então, vai ficar quanto? A quadrado, 2 vezes A, né? Aqui colocamos, né, as multiplicações, mais B quadrado. Tá certo? Então seria isso. Aqui podemos tirar esse x e substituir pelo ponto como símbolo de multiplicação, porque fica melhor, mais simples. E não podemos confundir com um x, né? E aqui não aparece x no momento, né? A variável x, me refiro. Muito bem, então nós encontramos isso. Olha, aparece... Agora vamos comparar esse nosso resultado, que não tem mais como simplificar, com esse, que nós chutamos, né? Que, dizendo que funcionaria a propriedade. Funcionou? Não funcionou. Tá? Aparece o A quadrado, aparece aqui. Né? O A quadrado aparece aqui. O B quadrado aparece. Mas aqui não aparecia esse. E deveria aparecer, porque isso faz diferença. Tá?
Até você poderia fazer o teste com um número em si, algum número em particular, por exemplo, 2 mais... vamos, 2 mais 1 ao quadrado. Simples. 2 mais 1 ao quadrado. Se você aplicar essa propriedade, daria quanto? 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, né? E aqui daria 4 e aqui, né, 1. Então, 5. Será que é 5? É verdade? Será que é 5 se eu aplicar essa propriedade, né? Sim. Então, mas se eu faço a conta de outra forma, eu somo o primeiro que está dentro, 3, e depois elevo ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Deu igual a 5? Não, não deu. Por isso que essa propriedade não funciona. Porque deveria dar a mesma coisa, né? Agora, se eu aplicar essa fórmula, que eu, né, acabei de descobrir, que em vez de ser isto, né, isso seria a quadrado mais 2 vezes AB mais B quadrado, né, aqui para os pontos. Às vezes, quando é multiplicação, não precisa colocar aí, né? Se eu aplicar isso, como que ficaria? Vamos ver. Seria, né, o primeiro ao quadrado mais 2 vezes, né, A, quem é o primeiro, esse 2, vezes o B, quem é B, o segundo, que está aqui, 1, mais B, quem é B, comparando, né, estamos comparando esse exatamente com isso. É dizer que esse é nosso A e esse é nosso B. Quem é B? 1 ao quadrado. Agora, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Mais 1, aqui 1 ao quadrado, 1. Quanto é? 9. Dá o mesmo. Tá vendo? Se a propriedade é correta, né, eu posso usar outro método e o resultado vai dar a mesma coisa. Né? Se não acontece isso, é porque essa propriedade não serve. Tá? Então você está vendo. Tá? Então não se engane. Essa propriedade somente é quando é multiplicação. Quando é mais, é bem mais complicado. Né? Aparece esse termo. E se for o cubo, aqui muda ainda, é um pouco mais difícil. Isso a gente vai ver mais na frente, porque não é tão trivial assim. Tá? Não existe uma fórmula geral para isso. Tá certo? Então, muito bem. A gente pode encontrar alguns casos particulares dessa propriedade aqui. Muito importante. Né? Caso particular dessa propriedade 2. Por exemplo, o que acontece se M e N são iguais? Se M e N são iguais, o que aconteceria? Né? Vamos então substituir aqui. Tá? Então vamos substituir, tá? Na expressão isso. Onde aparece M, vou substituir por M. Então seria A elevado a N, já, né? Porque M é igual a N. E dividido a N. E que mais? A elevado a M. Mas M, agora eu vou dizer que é N. Menos N. Pronto. Continuo. Aqui eu tenho uma divisão de uma potência sobre uma potência. Mas essas potências são iguais. Quando você divide um número, vamos dizer, qualquer número, por exemplo, um número bola, vamos dizer, e outro número bola. Não podem confundir com zero, né? Melhor não. Que poderia ser um triangulinho e outro triangulinho, mesmo número. Estou colocando figuras para dizer que é o mesmo número. Quando você divide dois números iguais, quanto dá o resultado? 1. 1. Tá certo? Isso é uma propriedade também. Então, aqui eu tenho o mesmo número, AN e AN. Então, esse vai dar quanto? 1. E desse lado, A elevado N menos N, quanto é? N menos N é 0. Porque, né? Tá certo? Esse daqui se cancela. Então, mostramos essa propriedade, olha. O que significa? Que qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Tá certo? Então, você poderia dizer exemplo. Se eu tenho 1000
ou nesse caso, seria 100.000 elevado ao número 0. Quanto me vai dar? Me vai dar 1. O número π elevado a 0, quanto me vai dar? Me vai dar 1. Tá certo? E se fosse 0, a base, 0 elevado a 0, é o único que não existe. Não existe. Esse símbolo significa não existe. Tá? Não existe. Este daqui significa, é invertido, significa existe. Então, quando riscamos isso, significa não existe. Ok? Então, não existe. Então, o único número, o único erro, a única falha dessa propriedade é quando A seja diferente ou quando A seja 0. Então, em todas essas propriedades, na verdade, o A deve ser diferente de 0. Se for A igual a 0, essas propriedades podem falhar. Tá certo? Tanto A e B, na verdade, né? Porque aqui aparece tanto A e B. Então, é importante mencionar isso. A deve ser diferente de 0 e B deve ser diferente de 0 também. Tá? Nessas propriedades, tá? Muito bem. Então, encontramos uma propriedade muito importante, tá? Que nos ajuda a simplificar. Se tem qualquer número elevado a 0, se esse base é diferente de 0, eu tenho certeza que é diferente de 0, então eu posso colocar que tudo isso é 1, sem medo. Tá certo? Sem medo. Muito bem. Então, nós encontramos esse caso particular. Agora, se nessa propriedade mesmo, a gente faz o seguinte, a gente faz m igual a 0. M igual a 0 aqui. O que teremos? Se não fazemos m igual a 0, seríamos, né? A, então m0 elevado a 0. E aqui n. E desse lado seria a elevado a m seria 0, 0, menos n. Tá? Nos encontramos nesse caso particular. E não sabemos e aqui a elevado a 0 quanto é? É 1. E aqui seria a elevado a n, simplesmente. Estamos simplificando. E aqui seria a elevado a 0 menos n. 0 menos n quanto é? Você lembra que 0 não altera na soma, né? E esse aqui é soma? Sim, é porque... você lembra que... Mas aqui resta, né? Mas você diz que resta é igual a soma. Isso aqui poderia ser colocado simplesmente assim. Seria 0 mais menos n. Né? Você lembra? Essa é a definição da resta. A resta se define como? Como a soma desse número com o oposto dele. Quem seria? O menos n. Tá? Então seria isso. Então, 0 mais menos n, que é elemento neutro, não altera nada. Então vai ficar menos n. Menos n, né? Muito bem. Então, encontramos outra propriedade. Então, anotamos aqui um caso particular dessa, né? Que quando eu tenho a elevado a um número negativo, imagina, né, que esse aqui é número natural, e esse aqui seria, então com menos seria já número negativo, né, inteiro negativo, é igual a 1 sobre a elevado a n, é dizer que parecido a esse, porém esse daqui muda de sinal. Esse ano, em vez de ser menos, vai ser mais aqui. Tá? Muito bem. Exemplo disso, né? Exemplo, poderia ser, por exemplo, 4 elevado a menos 3. Como posso escrever isso? Uso essa propriedade. 1, né? Esse 1 vai em cima. E no denominador escrevo bem parecido a esse. 4, 3. Porém, esse, em vez de ser menos, aqui aparece mais. Tá certo? Então, isso é outra propriedade, né? Muito bem. Ok, para finalizar essa parte de propriedades, né? Vou completar
né? Algumas ainda que são importantes. Ok, se eu tenho uma expressão aqui, b menos n, por exemplo. Então, nesse caso, olha, na propriedade 6, nós temos o seguinte, parecido a essa, né? Esse caso particular, porém está no denominador. No denominador, olha, expoente negativo, né? No denominador. Como aqui acontece? Faz tudo o contrário. Se estava no denominador, aqui está no denominador, ele sobe a numerador. Ele fica assim. Tá certo? E quando sobe, esse sinal, né, que era menos, agora virá mais. Tá certo? Então, parecido a esse. Só que, né, o contrário. 7. Né? Propriedade 7. Aqui ficou um espaço muito pequeno, vamos colocar por aqui, né? 7. O que acontece se a gente tem a elevado a menos m e b elevado a menos n, por exemplo? Tanto o numerador e tanto o denominador têm sinais negativos, vamos dizer, né? Negativos aqui. Então, simplesmente, o resultado disso vai ser outra fração, só que esse b sobe com seu exponente trocado de sinal. E esse a desce com seu expoente também trocado de sinal. Simples, tá? Quer dizer que quando tem um sinal menos, quero desaparecer esse menos, basta fazer subir. Se está embaixo, né? Agora, se está em cima, faço descer, tá? Então, isso. 8, né? A última propriedade, né? Para já começar a fazer algum exercício. A dividido por b, né? Uma fração, e elevado a menos m, por exemplo. Menos m. O que acontece aqui, tá certo? O que acontece é que troca também essa fração, né? Se inverte, né? Dado que tem esse menos que está aqui. Esse, né? Menos. Então vai ficar b sobre a, né? Invertido, né? E agora sim o expoente muda de sinal. Se era menos, vira mais. Tá certo? Então, essa seria a oitava propriedade. Com essas propriedades, eu acho que a gente poderia resolver alguns exercícios. Nem todas as propriedades vamos usar, né? Algumas. Muito bem. Então, vamos com um exercício da apostila, né? Que seria o seguinte. Por exemplo, esse aqui. 15 dividido por 5y elevado a menos 2. Por exemplo. Simplificar essa expressão, né? Como podemos simplificar essa expressão? Tá? Então, a gente vê, dá uma olhada nessas propriedades. Qual propriedade podemos aplicar? Tá? Eu posso aplicar essa, sexta, pode ser. Ah, mas aqui tem 15, aqui era 1. Mas você sabe que esse 15 você poderia separar. Dizer, olha, 15, coloca na frente. Tá? E aqui pode colocar 1, que 1 pode aparecer normal. Tá? E esse daqui estaria dividindo a esse 1. Certo? O que estou fazendo é o seguinte, imagina que eu tinha 4 terços, né? Em frações com número, vamos dizer. Você lembra que esse número eu poderia transformar, tá? Da seguinte forma, poderia escrever assim, 4 vezes, transformar em multiplicação, né? 4 vezes 1 terço,
pelo recíproco dele, né? Inverso dele, que é 1/3. E aqui mesma coisa, olha. Seria 15 multiplicado pelo inverso dele, que o inverso dele seria 1 sobre ele. É isso que estou aplicando, tá? Muito bem. Agora sim, eu poderia aplicar essa propriedade 6. Então, seria 15 vezes esse 6. Justamente, olha, está expoente negativo aqui, menos 2. Pode subir? Pode. Ele sobe praticamente o mesmo, né? Então, seria 5y. A única coisa que vai mudar é que, em vez de ser, né, menos 2, agora muda. Senão, aqui vai ser simplesmente 2, né? Que era menos 2, aqui 2. Pronto. Simplificamos, né? 15, agora vezes. E aqui, podemos aplicar que propriedade? Podemos aplicar. Aqui entre 5 e y, que operação existe? Se não tem nada é porque existe uma multiplicação. Então, se é multiplicação, aplico a propriedade 4, né? Olha, multiplicação elevado a um expoente. Então, esse aí seria, né? Colocamos ainda aqui esse e esse. Seria, então, 5 ao quadrado multiplicado por y ao quadrado, né? Tá certo? Seria isso. E aí você simplifica, né? 15 vezes 5 ao quadrado, 25 vezes y ao quadrado. E aí você calcula isso daí, usando sua calculadora. Tá? Isso é simples. Tá? Então, dessa forma você poderia resolver os exercícios. Tá? Tem outros exercícios. Tá? Vocês resolvam. E se tiver dúvidas, né, em relação a algum exercício, vocês perguntam ou vocês pedem para eu resolver aqui. Muito bem. Vamos mudar então de assunto. Mas depois a gente vai descobrir que esse assunto, que é raízes, tem a ver com a potenciação. Tá? Muito bem. Vamos começar pelo mais simples, né? Que seria a raiz quadrada, né? Você sabe, né? Raiz quadrada. Muito bem. O que seria uma raiz quadrada, né? Por exemplo, dado um número A, dado um número real, né? Número real. Número A, simplesmente vou escrever número A. Então, a raiz quadrada seria... É isso. Isso daqui é raiz quadrada, né? Perdão. Representa uma raiz quadrada. Tá certo? Então seria raiz de A, né? Se lê como raiz de A. Então a gente diz, olha, esse raiz de A poderia dar algum número, né? Poderia dar um número. Vamos dizer que dá o número V. E qual a propriedade do número V? Qual a propriedade do número V? O que deve satisfazer o número V para dizer que é raiz de A? É que esse número B elevado ao quadrado precisa me dar o que está dentro desse símbolo. É dizer, que precisa me dar A. Tá? Então, essa é a definição da raiz quadrada. Então, raiz quadrada do número A é um número B, mas não é qualquer número B, sino um número B que elevado ao quadrado me dê número A. Claro, um exemplo, né? Não sei se ficou confuso, né? Abstrato, né? Vamos ver. Um número, por exemplo, raiz de... É simples, raiz de 4 é mais conhecido. Raiz de 4, quanto é? É um número. Que número é? É 2. Mas alguém pergunta para você, e por que 2? Por que não pode ser outro número? Por que não pode ser 3, né?
Por que tem que ser 2? Ah, por quê? Porque 2 ao quadrado me dá o que está dentro desse símbolo. Me dá 4. Por isso que o 2 é raiz quadrada de 4. Porque 2 ao quadrado é 4. Tá certo? Então, isso que estou dizendo aqui, né? Claro, de uma forma bem mais geral, né? Tá certo? Eu disse que raiz quadrada de um número A vai ser um B. Mas não pode ser qualquer B que venha na sua cabeça. Vai ser um B em particular. E qual condição? Que ao elevar ao quadrado a esse B, precisa me dar o A. Tá certo? Podemos até colocar outro. Por exemplo, podia ser 36. Quanto raiz de 36? 6. Por que 6? Porque 6 ao quadrado me dá 36. Isso que estou dizendo aqui. Tá? Essa é a definição, então, da raiz quadrada. Muito bem. E raiz inésima. Agora, né? Ou raiz cúbica, vamos falar, então. Ok, então vamos com raiz cúbica. Raiz cúbica, por exemplo. Como seria a raiz cúbica? Como que se simboliza, né? Novamente, se é um número real A, né? A, colocamos aqui, pertence aos reais, novamente. Então, como que se simboliza a raiz cúbica do A? Da seguinte forma. A, né, esse simbolinho significa raiz, e aqui, né, colocamos o número 3. Então, esse 3 significa raiz cúbica. E também vamos dizer, imagina que o resultado dessa raiz dá um B, um número B. E você diz, novamente, esse B pode ser qualquer coisa? Não, com certeza não. Como tem que ser? Que ao elevar ao cubo, esse B precisa me dar o A. Essa é a condição de B, tá certo? Né? Somente assim o B será a raiz cúbica do A. Novamente, exemplo. A raiz cúbica mais fácil de calcular é de 8. 8. Tá? Raiz cúbica de 8 quanto é? 2. Né? Alguém diz para você. É 2. E você pergunta, mas por que 2? Né? Às vezes, às vezes o aluno está vendo pela primeira vez, sente essa curiosidade. Por que tem que ser 2? Raiz cúbica de 8. Por que 2? Porque 2 ao cubo precisa me dar 8. Justamente. 2 ao cubo, você sabe que dá 8, né? Porque 2 ao cubo seria 2 vezes isso, né? Multiplicar 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Multiplicado por 2, 8. Tá certo? Outro exemplo. Que outro exemplo poderia ser? Poderia ser 27. 27. Estou vendo aqueles que eu me lembro. Aqueles pequenos. 27. Raiz cúbica de 27. Quanto é? É 3. Por quê? Porque 3 ao cubo me dá 27. Né? Porque, olha, 3 por 3 por 3. Esse aqui, 3 ao cubo, né? 9 vezes 3, 27. Exatamente. Tem que dar o que está dentro. Claro, aí estamos falando de raízes exatas. Não sempre vai ser assim. Existem raízes inexatas, né? E a gente vai trabalhar muito com raízes inexatas, tá? Muito bem. E quando aparece raízes inexatas, por exemplo, no caso de raiz quadrada, por exemplo, né? Raiz de 2, né? Não é exato, não é 1. Não pode ser 1. Por quê? 1 ao quadrado não me dá 2. Não é, né? Você sabe que é um número aqui que tem casas decimais, né? Certo? É outro número. É um número irracional. Tá certo? Tá? Então, nem sempre vai dar um número exato aqui. Tá? No caso da raiz quadrada, os números que têm raiz quadrada exata, esse que vão ter um número exato, se denominan
se denominan quadrados perfeitos, esses números que têm raiz exata, né? Raiz quadrada exata, por exemplo, nesse caso. Quais seriam os quadrados, números quadrados perfeitos, né? Quem seria? Seria 1, porque raiz de 1 é 1 inteiro. Seria o 4, porque raiz de 4 é 2, exato. Quem mais? Depois vem o 9, né? Porque raiz dele é 3, exato também, e assim. Tá certo? Então, a esses números se denomina quadrados perfeitos. E na raiz cúbica acontece a mesma coisa. Então, os números que têm raiz exata, como já mencionei, por exemplo, claro, o primeiro vai ser 1. Cúbica de 1, 1. Você pode testar. Depois vem, eu mencionei de 8, né? Era 2. Exato também, né? Depois falei 27. Tá aqui, 27, né? Então, nesse caso, já não vamos chamar quadrados perfeitos, né? Sino cubos perfeitos. Então, 27, cubo perfeito. 1 é um cubo perfeito. E 8, um cubo perfeito. Tá? Esses são nomes, né? Nomes. Então, esses seriam os 3 primeiros cubos perfeitos seriam 1, 8, 27. Os primeiros quadrados perfeitos seriam 1, 4 e 9. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, então apresentamos uma raiz enésima, né? A raiz enésima. Onde, né? Vamos ver aqui, enésima. Enésima. Como seria então uma raiz enésima? Também definimos que nosso A pertence aos reais, tá? Então seria raiz, simbolizamos dessa forma, né? A de A enésima. Aqui vai um N. Sei que esse N poderia ser 2. Se for 2, seria raiz quadrada. Se for 3, N seria raiz cúbica. Tá certo? E assim, né? Mas nesse caso já geral, né? Esse N poderia ser qualquer número natural. Aqui vamos colocar N, então número natural. Poderia ser 4, poderia ser 5, raiz quinta, né? Raiz sexta, assim. Tá certo? Enésima. Muito bem. Esse daqui se denomina, também é bom saber os elementos, né, de uma raiz. O que está dentro da raiz, isso daqui se chama radiciando. E esse aqui, esse N se denomina expoente. Opa, não, expoente não, expoente na potência. Esse aqui se denomina índice. Índice da raiz. Ok? Então é isso. Os elementos, né? Então o índice aqui é N. Tá? E você diz, olha, o resultado, vamos imaginar que o resultado dessa raiz deu B. E novamente nós fizemos. Mas pode ser qualquer B? Não, pode ser um B somente se ao elevar a N, como aqui, né, o índice N, elevar a N me dá o A. Tá certo? Então, essa é uma definição geral já. Tá certo? Quando N é igual a 2, será a definição da raiz quadrada. Quando N é igual a 3, será a definição da raiz cúbica. Tá certo? Propriedade, para poder finalizar esse assunto, tá? Propriedade. Se essa raiz enésima de A pode ser colocado como uma potência, como? É igual, é dizer que radiciando vai como uma base e o expoente seria o recíproco, o inverso do índice da raiz. Tá certo? Então,
Isso é importante. Significa que uma raiz, na verdade, é uma potência. Porém, o expoente dessa potência vai ser um número fracionário. Tá certo? Vai ser um número fracionário. Exemplo, né? Exemplo disso aqui. Poderia ser, por exemplo, raiz cúbica de 4. Como nós podemos escrever isso na forma de potência? Então, olha, o radiciando, que nesse caso é 4, e o expoente seria o recíproco do índice, é decir, recíproco de 3. Seria, então, 1/3. Então, podemos escrever dessa forma. E se escrevemos dessa forma, significa que a raiz segue as mesmas propriedades que segue as potências. Muito bem. Queremos, por exemplo, indicar um exemplo de raiz enésima, né? Raiz enésima. Muito bem. Na verdade, a raiz quadrada, a raiz cúbica é só um exemplo de raiz enésima. Mas eu poderia colocar outro exemplo. Por exemplo, raiz quártica ou raiz quarta, né? Que seria isso. Por exemplo, do número 16. Quanto seria? Pode pensar, quanto seria de 16? Aí você diz, que número, aí você aqui tem que ser algum número, né? Um B, você lembra? Um B. Mas esse B elevado a quanto? Ao índice. Esse é 4, me tem que dar quanto? 16. Então a pergunta está aqui, quem é esse número? Então já deixamos até um quadrado aqui. Que seria esse número? Aqui vamos deixar um espaço. Que número seria? Que elevar a quarta me dá 16. Ou, decir, é um número, assim, que eu multiplicar 4 vezes me dá 16. E aí você pode até começar a chutar. Na verdade, a gente começa sempre a chutar, né? Poderia ser 1? Não, porque 1 não adianta, né? Porque 1 elevado a qualquer número, tá certo? A um n, vai dar ele mesmo, 1. Não vai mudar, né? É uma propriedade também isso, tá? Anotem. Uma potência em que a base seja 1, elevado a qualquer expoente, claro, tá? Expoente, o resultado vai ser 1, não vai alterar, tá? Então não pode ser 1. Chutamos com 2, tá? Vamos 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Isso justamente queria. Queria que isso dê 16. Muito bem. Então aqui é 2. Aqui é 2. Aqui então deve ser 2. Tá certo? Eu disse que o B é 2. Ok? E aqui poderia ser outro exemplo para vocês já para poder pensar. E como seria a raiz quinta de 32? Que número seria? Né? Tá certo? E assim, né? Tudo bem? Então, é isso, né?